tempo eu estou perdendo da minha vida ali no Instagram? Você já se fez essa pergunta? E você entender também que algo não está no seu controle, que você na verdade está sendo controlado por aquilo. Muitas coisas do que é descrito assim em um vício, né, em como largar o vício, eu senti tentando largar o Instagram. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vocês, para um lugar super gostoso, hein? Super bonito, super relax, pra gente falar de um assunto que, olha, escrevi coisa pra falar durante os 30 dias que eu fiquei sem Instagram, gente. 30 dias que eu fiquei sem redes sociais, na verdade. Eu escrevi muitas observações pra vocês, gravei áudios. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, de dar um like. Esse canal tá crescendo agora, gente, tá começando. Vocês são os primeiros visualizadores, vocês são os primeiros inscritos. Então, assim, a gente precisa de vocês. Eu vi aqui que tem mais de 400 pessoas que chegaram no canal novas esse mês e a gente continua com 50 inscritos. Vou gravar esse vídeo pra posteridade, porque eu tenho fé que a gente vai crescer. Mas, gente, sério, estamos em 50 inscritos. Pra monetizar esse canal, a gente precisa chegar em 1000. Então, me ajuda, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, manda pros amigos aí que se interessam por esse tema, ajude a gente a crescer. E eu quis fazer esse vídeo porque eu percebi que na minha vida o Instagram estava ocupando muito espaço. Então, se você já pensou assim, cara, quanto tempo eu tenho me dedicado, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser dedicado ao Instagram, né? Principalmente quem trabalha com isso. Quanto tempo eu tô me dedicando ao Instagram? Quanto tempo eu estou perdendo da minha vida ali no Instagram? Você já se fez essa pergunta? Porque quando eu me fiz essa pergunta, meus queridos e minhas queridas, eu fiquei chocada. Eu vi ali relatórios absurdos no meu celular de cerca de 6 horas por dia, não tô brincando. E eu me perguntei, o que eu tô fazendo ali? Porque eu não tô tão produtiva assim como criadora de conteúdo 6 horas dentro dessa plataforma. Algo de errado não está certo. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer esse detox de redes sociais. Não foi a primeira vez que isso me veio à mente, já tinha tentado várias outras vezes, não tinha conseguido, mas daí eu consegui internalizar uma técnica que eu vou passar pra vocês, que é basicamente eu fui gravando áudios, então isso me dava uma sensação de acompanhamento e preocupação com o áudio daquele dia, né? O que eu vou gravar no áudio desse dia se eu falhar? Eu queria gravar minha experiência, então gravar esses áudios todos os dias do que eu tava passando no meu detox de redes sociais ajudou muito nesse processo. Eu queria trazer pra vocês um dos principais motivos da gente às vezes querer se livrar de um vício, né? É entender que você está tendo mais prejuízos do que benefícios ali. E você entender também que algo não está no seu controle, que você na verdade está sendo controlado por aquilo. E o Instagram, eu percebi nesses dias que ele é um vício como outro qualquer. Então quando a gente está tentando, digamos, parar com o Instagram, a gente passa por uma etapa onde a gente tem um gatilho automático de procurar o aplicativo, a gente começa a se sentir engatilhado quando vê outra pessoa que está do lado usando, a gente começa a sentir um vazio, uma falta, todas essas fases que eu passei, tirando assim, eu acho que eu não posso comparar isso com um vício químico, porque eu não tô nesse lugar de fala, não faço ideia de como é parar um vício químico, mas eu senti muitas coisas do que é descrito assim em um vício, né, em como largar o vício, eu senti tentando largar o Instagram. O Instagram, ele entrou na minha vida num lugar de compartilhar o meu trabalho. Então, eu queria ser cantora e a maneira de você se conectar com uma nova audiência, criar um público, era através do Instagram. Então, não era através nem do Spotify, nem tanto do YouTube, porque o cantor no começo não tem dinheiro para fazer muitos clipes. Então, você vai para o Instagram, onde você faz um conteúdo que, teoricamente, é mais fácil e é mais rápido. Só que o Instagram é uma plataforma que a partir do momento que você entra, seja para postar ou para responder um comentário, olha o vento, é uma plataforma que te suga, porque eles conseguem mapear, né, todos os seus interesses, o algoritmo entende muito bem quem você é, o que você está interessado em ver, e toda vez que você entra para fazer alguma coisa que era para ser relacionada ao seu trabalho, você entrar nesse looping, você perdeu a tua vida ali, na vida de outras pessoas, né, fazendo coisas que não eram o que você queria ter feito naquele momento. Então vamos lá, por que eu decidi fazer o detox do Instagram? A minha vontade de fazer o detox no Instagram começou quando eu percebi que eu tava com uma dificuldade de me concentrar, de ler livros até o final, de socializar. Eu socializava muito mais com pessoas online do que na minha vida real. E eu comecei a perceber que algo de errado não está certo. Eu comecei a falar, gente, eu não era essa pessoa. Eu comecei a não reconhecer a minha própria identidade. E quando eu fui checar realmente meu tempo de tela, meu tempo de aplicativo, o Instagram, ele respondia pela maior parte do meu tempo de tela, disparado,
chegou a semanas que eu tinha 20 a 30 horas semanais de Instagram. Isso é um emprego, gente. É o tempo de um emprego fixo, tá? De meio período, dependendo do dia, até um período integral, tá? Então, o que eu fazia lá todo esse tempo? Era produção de conteúdo o tempo inteiro? Sim, eu tenho também clientes na produção de conteúdo, eu tenho os meus conteúdos que eu posto, mas não justifica, gente. O tempo que você leva para postar um conteúdo no Instagram que você produziu é 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, se você quiser fazer ali com muita cautela, devagar. Mas se você já tem a sua legenda pronta, se você já sabe o post, cara, aquilo ali é muito rápido. Então, o que justifica essa quantidade de horas? Era um ato incontrolado. Porque se eu tivesse controle e consciência, eu não teria passado todo aquele tempo, concorda? Se eu ali tivesse conseguindo me controlar, aquela coisa de se eu pudesse, eu teria feito, entende? Se eu pudesse parar, eu teria parado. E daí o que me assustou foi, talvez eu não possa parar. Talvez eu esteja realmente viciado nessa bagaça aqui e eu não consiga ter esse autocontrole. E eu tentei parar o Instagram, eu tentei fazer esse detox de Instagram muitas vezes. Vocês não têm ideia quantas vezes eu tentava e daí dava alguma desculpa e voltava. Ah, não, porque eu preciso postar isso, ah, não, porque eu preciso daquilo. Então, assim, era muito difícil pra mim me desconectar completamente das redes sociais. E eu nem tinha essa ambição, eu nem tinha essa ideia de, poxa, eu vou parar completamente as redes sociais, porque eu sempre vinculei um trabalho que eu sou formada em cinema, sou formada em produção audiovisual, então eu sempre vinculei muito meu trabalho às redes. Não tem como eu fechar o olho pro que tá acontecendo nas redes e fazer meu trabalho. Não tem como. Mas eu queria ter um autocontrole, eu queria ter uma consciência dos momentos que eu estava usando, dos momentos que eu escolhia usar e como eu escolheria usar aquela plataforma. Já falei dos malefícios que eu tinha notado, né? Então, tempo de concentração, interesse. Uma das coisas, dos malefícios que eu tinha percebido que o Instagram trouxe pra minha vida foi desinteresse por hobbies que eu sempre tive a minha vida inteira. Tocar piano, cantar, dançar. Eu simplesmente, coincidentemente ou não, ao mesmo tempo em que eu comecei a usar o Instagram, eu deixei de fazer todos esses hobbies. Também comecei a perceber uma tendência a ficar autocentrada nos meus assuntos favoritos, nas coisas que eu gostava, com aquela bolha pequena demais. Sabe quando você vê todo mundo falando hoje em dia, ai, a pessoa tem um hiperfoco em um assunto, hiperfoco no outro. Na verdade, talvez a gente não esteja sendo mais expostos a outros pontos de vista, a outros assuntos, porque a gente tá ali só consumindo o que vem dentro de uma bolha. Outro malefício também que eu percebi, eu conversava com pessoas às vezes que eram mais informadas, que estavam fora dessa bolha do Instagram, que consumiam mais jornal, outros meios de comunicação, e essas pessoas elas tinham uma profundidade maior, tempo para estudar as pesquisas, de onde tinham saído aquelas informações, verificar, né, se eram realmente verdadeiras ou não, e eu não fazia isso. Então eu comecei a sentir essas limitações de comunicadora. Eu não sabia se era só por falta de informação ou se o meu cérebro ele já não estava mais conseguindo armazenar informação. E daí foi que esse conceito, né, um conceito famoso que tá sendo falado hoje em dia, chegou até mim, que é o conceito do brain rot. Eu não sei se a gente pode falar que é um conceito, né? Na verdade, é um nome que deram a uma situação que eles estão identificando hoje em dia na ciência, que é o cérebro de nós, millennials, geração Z, com essa exposição toda às redes sociais, a esse dumb scrolling eterno, né? Que a gente fica passando aquele feed. E brain rot nada mais é do que o seu cérebro apodrecendo. E eu sentia exatamente isso. Eu sentia como se minha memória já não tivesse mais boa, como se a minha habilidade de cognição das coisas não estivesse muito boa. E a minha criatividade também. Era algo que me incomodava muito. Eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa. Agora parece que eu preciso de uma referência pra tudo. Eu preciso modelar o gancho de um, a história do outro. Parece que eu não sei fazer a criação sozinha. Eu preciso da IA, inteligência artificial, não consigo mais fazer nada. Então foi uma coisa que eu comecei a estudar no âmbito geral, sabe? Desde entender como é que eu ia usar as IAs até as redes sociais. E também eu comecei a estudar algumas doenças mentais, literalmente, que se interligam com o nosso uso das redes sociais, né? Ansiedade, depressão. Eu já falei aqui no canal que eu tenho um quadro diagnosticado de ciclotimia. Quem quiser saber mais, vou deixar o vídeo pra vocês, pra saberem o que é a ciclotimia. Mas, basicamente, o Instagram, ele pode, dependendo do dia que você tá, atrapalhar muito as suas emoções. Você pode ver uma coisa, acordar bem, ver uma coisa que te deixou mal, ou acordar mal, né? E ver uma coisa que te deixou pior, sabe? Te colocou num lugar ruim. Então, assim, e foi uma coisa que eu comecei a reparar, então, no poder das redes sociais
na influência de como eu ia me sentir naquele dia, né? Na manipulação das minhas emoções, vamos colocar assim. E agora vamos falar de ganhos, né? Quais eram as minhas expectativas de ganhos com esse detox? Eu acho que a primeira coisa era parar com o hábito inconsciente, aquela coisa impulsiva, sabe? Que você vai direto no aplicativo. Quebra do hábito automático, eu escrevi aqui. Quebra do hábito automático. Isso era uma coisa que me incomodava muito, porque do nada eu tava lá no Instagram de novo. Eu entrei no celular pra fazer outra coisa e do nada eu tava no Instagram e falei, gente, eu nem vi isso acontecendo. Era um hábito automático. Outra coisa que eu anotei aqui, eu queria muito entender do que eu estava fugindo para entrar no Instagram, porque o Instagram, conforme eu fui ganhando mais maturidade, eu comecei a entender o poder do espaço de fuga que ele é. Então vamos supor assim que você tá numa festa, todo mundo foi com os amigos e você foi sozinho e ninguém tá falando com você. Você entra ali no Instagram, você esqueceu durante alguns minutos que você tá ali sozinho, que ninguém tá dando bola pra você. Isso é um espaço de fuga. Ou então você tá muito chateado com alguma coisa que aconteceu na sua casa, você não tem outro parente que você possa ir pra casa, você não tem dinheiro pra sair daquele lugar. E daí o que você faz? Você entra na bolha do Instagram e é como se você estivesse se protegendo ali num outro mundo. Então eu queria entender do que eu estava fugindo para passar tantas horas ali nas redes sociais. E com isso entender o tipo de alívio que o Instagram me trazia. É um alívio de ter uma companhia, é um alívio de saber que as pessoas estão ali, né? Mesmo eu morando longe, eu consigo acompanhar meus amigos, né, à distância. Um alívio de saber que eu não tô perdendo muita coisa, porque eu continuo acompanhando a vida dessas pessoas. O que é esse alívio? Não sei. Algum prazer temos ali em continuar nas redes sociais, né? E uma das coisas que eu descobri, gente, que eu fiquei chocada, foi a percepção de que eu estava mascarando uma ansiedade social. Só que da onde veio essa ansiedade social se eu, a minha vida inteira, sei lá, a minha vida inteira eu não posso dizer, mas até os 10 anos antes do Instagram, sempre fui uma pessoa que reunia pessoas em volta de mim, tinha banda, fazia festa, organizava festivais de banda, cantava, fazia show, sempre fui uma pessoa extremamente sociável. Então, o que poderia ter me levado a hoje entrar num coworking ou num escritório, precisaria trabalhar alguma coisa e sentir uma extrema ansiedade de socializar com outras pessoas. Ansiedade social. Ali eu percebi que o Instagram, gente, ele tava me absorvendo, assim, ele estava me ajudando a não lidar com isso que pode ter surgido na pandemia, pode ter surgido antes, um pouco antes, com o próprio consumo de rede social, não sei, gente. Mas eu sei que a partir do momento que eu tirei o Instagram e eu precisei ficar sem nada no meio de uma festa, sem nada no meio de uma reunião de trabalho, sem nada no meio de um evento social, eu comecei a sentir uma ansiedade forte, ao ponto de eu achar que conseguia ficar 1 hora só no local e ter que ir pra casa. Depois eu tentava de novo, ficava 2 horas, voltava pra casa, ia 3 horas, entende? Eu tive que fazer um tratamento gradual de exposição a essa... Eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo, eu tive que fazer literalmente um processo de ressocialização na sociedade no momento que eu decidi tirar o Instagram. Olha o quão grave é essa maquininha que tá na sua mão. Então vamos lá. Os primeiros dias, gente, eu não posso dizer que foram dias que você já sente uma falta absurda do Instagram. Não. Depende também do seu vício, né? Eu acho que dentro do espectro do vício, você tem que entender onde é que você tá. Se tá muito fácil pra você, talvez você não estava onde eu tava. Se tá muito difícil pra você, talvez, né, você tava mais intoxicado ali, mais viciado no Instagram do que eu. Então, assim, pra mim, tá? Eu vou contar de um ponto de vista muito pessoal. Pra mim, quais foram as primeiras coisas que eu senti, ó, que eu coloquei aqui, ó. Eu percebi que eu não tinha falta de consumir mais coisas. Eu tinha falta mesmo de compartilhar, porque eu tinha o hábito de fazer stories. Com isso, toda vez que eu postava, alguém reagia, alguém às vezes me mandava uma mensagem, alguém puxava uma conversa. E eu me sentia ali, sei lá, recheada de pessoas interagindo comigo, né? Então, assim, eu me sentia abastecida com a reação dessas pessoas aos meus vídeos. Então, a primeira falta que eu senti foi a validação social, foi o compartilhar. Eu não sentia falta de consumir. Eu sentia falta também de, por exemplo, estar postando um vídeo e estar ali pra ver a reação das pessoas. Porque fazer vídeo, assim, dá trabalho, vocês sabem, né? E daí, um dos maiores ganhos que a gente tem é quando o vídeo vai bem, é quando as pessoas começam a gostar do vídeo, dão like, começam a te seguir e você fica ali naquela dopamina das redes sociais. Então, a minha falta de validação social, gente, olha que é difícil de assumir isso. A minha falta de validação social nessas primeiras semanas quase me fez recair.
E é um comportamento, gente, muito mais forte no brasileiro, tá? No brasileiro e no americano. Na Europa, eles não têm essa mania de compartilhar tudo igual a gente compartilha. Eles acham deselegante você tá com o celular na cara de todo mundo. Tem uma série de lei de proteção de dados, dependendo do lugar que você tá num restaurante. Você filmou, eles vão pedir pra você apagar o vídeo. Eles não vão ficar felizes que você tá ali promovendo o restaurante deles, não. Eles vão pedir pra você apagar o vídeo. Isso já aconteceu comigo. E a mesma coisa com as pessoas, sabe? Não é todo mundo que quer que você deixe, às vezes, crianças jamais aparecer no vídeo. E às vezes a pessoa também, meu próprio namorado, às vezes eu tô filmando, ele, cara, eu não quero aparecer no vídeo, né? O brasileiro não, o brasileiro, você botou a câmera na maior parte dos brasileiros, não vamos generalizar, né? Mas você botou a câmera na cara do brasileiro, o brasileiro fica feliz. Então, essa questão de como usar a rede social, ela vem muito também do comportamento que a gente aprende aqui no Brasil, tá? De compartilhar comida, de compartilhar onde tá, com quem que tá, o restaurante que foi, a viagem que fez, a pessoa que você tá namorando. Lá não é assim, tá, gente? Na Europa não tem isso. Então, qual foi a micro frustração das primeiras semanas? Foi tipo, se eu não posto, né? Ninguém fala comigo e ninguém liga pra mim. Ai, que lindo esse beija-flor, gente. Que lindo. Muito lindo. Cor maravilhosa, né? Não deu pra vocês verem, mas ele é muito bonitinho. Então, assim, a sensação que eu tinha no começo era, poxa, não postei nada, né? Então, ninguém reagiu a nada, porque não tinha nada pra reagir. Ninguém mandou mensagem, porque as pessoas não lembraram de mim naquele dia. Então, foi aquela sensação de um vazio, assim, sabe? De eu escrevi aqui, ó, uma micro frustração de que ninguém liga pra mim. Então, eu queria ser lembrada, né? E queria desaparecer ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano, né? Quando você começa, principalmente, a olhar pra algumas pessoas que são famosas, né? Você vê que a fama traz muitos problemas, né? Eu acho que é por causa dessa ambiguidade, né? De você querer aparecer e querer desaparecer ao mesmo tempo. Enfim, daí nas primeiras semanas eu comecei a ter que enfrentar. O primeiro desafio que eu tive que enfrentar foi o desconforto da socialização. Eu tive um casamento pra ir, daí já fui até sem o celular no casamento. Esqueci o celular, porque eu não tava usando mesmo. Pensa assim, a maior parte do meu tempo era no Instagram. Quando eu não podia usar o Instagram, eu até esquecia do celular. E eu esqueci. Daí, falei, nossa, agora eu tô, né? Todo mundo às vezes pega no celular, você não tá olhando pra nada. Foi uma dificuldade, assim, de lidar com a ansiedade, né? De, será que alguém vai me ligar? Será que alguém vai falar comigo? A gente fica sempre nesse estado de alerta, como se todos nós fôssemos médicos, cirurgiões de emergência, né? Não somos. Ninguém morre porque eu não postei um vídeo. Me diz aí. Me diz se você gosta tanto desse canal que se eu não postar o vídeo hoje, você fica doido. Já curte, já se inscreve. Mas eu sei que não é assim, gente. Adoraria que vocês falassem, se comentassem aqui no canal, Mia, posta, senão eu vou ficar doida. Vou ficar maluca se você não postar. Mas ninguém fica. Então, essa sensação de emergência, tudo, ela não é real. Por isso, eu precisaria encarar essa sensação da socialização novamente, né? Não fez muito sentido isso aqui, me perdi. A primeira situação que eu percebi da socialização foi um dia que eu resolvi sair de casa, né? Percebi que eu estava muito isolada e eu falei pro meu namorado, vou trabalhar no seu escritório hoje. Peguei, levei meu computador para trabalhar no escritório dele. Cara, eu fiquei num estado de ansiedade de ver aquela dinâmica, aquele monte de pessoa, aquela falando não sei o quê. Eu percebi ali o quanto eu estava isolada há muito tempo, gente. Só gravando vídeo sozinha, fazendo coisa sozinha, editando sozinha, passando muito tempo nas redes sociais. Eu percebi como aquele ambiente me gerava ansiedade real. Eu consegui ficar 1 ou 2 horas e tive que ir embora pra casa. E assim, eu fiz a minha exposição nos próximos dias. Eu fui saindo e fui aumentando meia hora, 1 hora cada vez que eu saía. E acabei fazendo vários amigos nesses coworkings, trabalhando de café, que me ajudaram aí nesse 1 mês, completamente me transformar. Em 30 dias, o meu comportamento ele foi muito transformado. Então, eu preciso trazer também para vocês os benefícios aqui, né? Uma coisa que eu aprendi também nesses dias foi que eu precisaria ter muito aquela posição de ser, eu coloquei em inglês aqui, parenting yourself, que é basicamente você ser seu pai e sua mãe ali, sabe? Quando seu pai fala, vai escovar o dente, vai tomar um banho, vai fazer isso, né? Vai estudar, né? Eu tive que ocupar o meu tempo, porque pensa assim, o meu tempo ele tava ali, ó, antes, ai que vento, que ventania. O meu tempo ele tava muito ocupado por Instagram, então quando eu tirei aquilo, sobrou um tempo, um espaço que eu precisaria preencher com outras coisas. E daí eu ficava assim, ó, vai fazer o esporte, vai fazer uma atividade física, marca de sair com uma amiga, vai preparar uma surpresa pro seu namorado, vai arrumar a casa. Eu fiquei fazendo isso, tá? Literalmente para ocupar os meus espaços. Se você não faz isso, não muda, não coloca outro hábito no lugar do hábito que saiu, fica um vazio enorme. Então, uma das dicas para você parar com a rede social é você colocar
algo no lugar desse hábito ruim que você tá tirando. Não ficar ali esperando, assim, com aquele tempo ocioso, não. Coloca alguma coisa. Uma das coisas que eu coloquei no lugar, por exemplo, foi voltar a tocar violão, a cantar, a tocar piano, tá? É muito diferente o escapismo da arte, que você tá fazendo uma coisa ativa, que você vai melhorando enquanto você desenvolve o seu foco, você desenvolve ali a tua habilidade de aprender, de memorizar. É muito diferente do escapismo das redes sociais. Não vem me falar, poxa, você deixou de escapar pro Instagram, foi escapar no violão. É completamente diferente. Tudo isso que eu coloquei no lugar me levava para um movimento mais de aprender coisas novas, me levava para um ambiente de construir uma autoestima melhor, que ao invés de ver a vida do outro, você tá construindo a sua. E me levava também para um lugar de ir pra fora, sabe? Eu vou pra fora de casa, eu vou pra uma aula, eu vou, sabe, vou mostrar alguma coisa pra uma amiga minha, uma exposição, vou cantar com os meus amigos. Me levava pra fora de casa, pra fora da bolha. Daí, numa segunda etapa, acho que foi lá pra segunda semana que eu tava sem Instagram, eu comecei a sentir um cansaço físico, assim, sabe? Um cansaço, um desânimo. E eu até parecia, assim, uma leve depressãozinha, assim. Eu tava um pouco deprê, digamos assim. Não vou falar depressão, mas eu tava deprê. E daí eu percebi que era realmente a quantidade de dopamina que eu devia ter facilmente todos os dias, que ali o negócio parou, né? Então eu precisaria trabalhar por essa dopamina, eu precisaria fazer um exercício, eu precisaria sair na rua para caminhar, enfim. Eu precisaria encaixar outras ações para compensar aquela dopamina. Enquanto eu não fiz isso, eu fiquei bem sem energia também na segunda semana. Outra coisa, como eu trabalho muito com produção audiovisual, né, e conteúdo, quando eu tava fora das redes sociais, parecia que o meu trabalho também não existia. E eu falei, gente, quão perigoso é você ter um trabalho que você não pode ficar 30 dias de férias, 30 dias sem ir, que você perde tudo. Que escravidão é essa? Preciso encontrar plataformas mais saudáveis para trabalhar. E foi aí que eu criei esse canal do YouTube, gente. Então, olha a transformação, gente. Olha a transformação, olha aí o novo empreendimento que surgiu. Vocês só estão me assistindo aqui hoje por conta desse detox do Instagram, tá? Porque foi ali que eu percebi que eu queria trabalhar com uma plataforma que respeitasse mais o meu tempo, a minha necessidade de pausas. E o YouTube, ele tem esse perfil um pouquinho diferente, né? E também que respeitasse a minha decisão por buscar conteúdos mais profundos, né? Então, essa profundidade. Outra coisa relacionada ao trabalho que eu comecei a sentir muita falta na segunda semana era o FOMO. O pessoal fala Fear of Missing Out, né? Medo de ficar de fora. Então, será que eu tô perdendo alguma oportunidade? Será que alguém vai me mandar alguma mensagem de um trabalho, de uma coisa muito importante? Daí, às vezes, eu não me aguentava, gente. Todo vício, às vezes, a gente tem leves recaídas. E a minha recaída era acessar o Instagram, vez ou outra, muito vez ou outra, pelo desktop, só pra ver se tinha alguma mensagem importante. Daí, realmente, eu via se tinha mensagem e fechava correndo. E esse foi o meu recomeço, repensando a minha identidade aqui como criadora de conteúdo. E parece que não, gente, mas você, pra quem cria conteúdo, mudar de um formato vertical, que você faz vídeo de 10, 15 segundos, né? E pra você fazer vídeo de 10 a 15 segundos, você precisa, às vezes, de takes que duram 3 segundos, 4 segundos. Pra você fazer vídeos de 20 minutos aqui no YouTube, que você precisa de takes ali que duram estáveis durante 30 segundos, né? 40 segundos, 1 minuto, é completamente diferente, né? Então, assim, foi um puta trabalho aprender uma nova linguagem, né? De criação de conteúdo, depois de tantos anos criando na vertical. E eu confesso que no final da segunda semana, eu comecei a sentir uma leve raivazinha, assim, porque você começa a se dar conta da quantidade de tempo que você perdeu. Você começa a viver tanto nesse mês que você fica sem o Instagram, você começa a fazer tantos amigos, você começa a conhecer tantos lugares diferentes, você começa a aprender tantas coisas, ler livros, que a tua sensação é que raiva, eu perdi muito tempo, cara. E raiva também, eu escrevi até aqui, ó, eu não estava viciada no Insta, estava viciada em não sentir. É uma fuga. Ou seja, eu tava viciada como se fosse um remédio que anestesia você. Eu tava viciada nessa sensação de não sentir nada, de simplesmente, tô irritada. Pegava ali, nem lembro que eu tô mais. Era um anestésico. E toda essa reconstrução que eu tô falando pra vocês, ela é muito silenciosa, sabe? Você vai percebendo aos poucos, e a minha sorte foi que eu tava gravando os áudios pra me lembrar de todas as percepções pouco a pouco, né? Lá pra terceira semana, eu já comecei a ter a saudade da plataforma de um jeito mais produtora de conteúdo. Daí eu comecei a ter ideia
ideias. Poxa, podia fazer um vídeo assim, podia fazer... A minha criatividade voltou e o meu medo de julgamento diminuiu, porque eu não tava mais naquele ambiente tóxico, né, de julgadores, de comparação. Então, a vontade de ter projetos diferentes, de fazer coisas diferentes surgiu. E daí eu comecei a ter saudade da plataforma como criadora de conteúdo. E pasmem, gente, eu vou contar só uma observação da Mia de agora, que é a Mia do futuro, tá? Assim que eu voltei a usar o Instagram, a minha vontade de produzir conteúdo caiu novamente. Olha que cilada. É impressionante. É uma plataforma que ela fala que é boa pro produtor de conteúdo, mas se esse produtor de conteúdo não souber muito bem se blindar contra os vícios dessa plataforma, se ele não souber se blindar, ele não consegue ficar lá dentro. Ele perde a vida, perde a criatividade. E daí, por trás das câmeras, digamos por trás das câmeras, durante o meu detox do Instagram, eu comecei a fazer produções mais artesanais. Então, eu comecei a me tocar que eu sempre filmava na versão stories, assim, filmava meu rosto, filmava de frente. E eu não filmava muita percepção, detalhes das coisas, dos ambientes que eu tava. Então, enquanto eu comecei a fazer essas experimentações de gravação de vídeo, eu comecei a olhar pra fora de mim. Eu comecei a querer mostrar a beleza das outras coisas. Então, eu saí de uma coisa meio autocentrada e comecei a querer compartilhar com as pessoas os lugares, tentar trazer algo de valor daqueles lugares para as pessoas. Foi muito bom essa mudança de postura pra mim. Então, nesse tempo fora, eu comecei a perceber que eu senti saudade de um movimento, sim, mas um movimento com mais direção, um movimento com a minha direção, não um movimento que eu faria baseado no que os outros também estão fazendo, no que tá funcionando. Não, era a minha direção, o que faria sentido pra minha vida, o que eu conseguiria sustentar. Enfim, e daí é desapegar, gente, desapegar do jeito que você costumava fazer as coisas, desapegar da maneira como você usava o Instagram, é um grande exercício de desapego. E eu comecei a ter uma ambição mais saudável, sabe? Uma ambição que ela não via de um lugar de querer velocidade, querer me comparar, querer sempre mais, querer coisas que eu nunca quis antes, né? Muitas vezes eu entro no Instagram e eu começo a querer coisas que eu nunca quis antes. Então tem algo errado, algo de errado não está certo, gente. Pensa nisso. Se você tá querendo coisas que você nunca quis. Eu tenho amigas, olha, que não queriam ser mães. Daí começam a receber um monte de conteúdo de maternidade quando a gente tá na época dos 30 anos, as meninas ficam todas confusas. Ué, será que eu quero? Será que eu não quero? Conheço gente que falava que não queria casar, de repente começa a receber um monte de conteúdo e começa a achar que precisa casar. Conheço gente que não queria ter uma carreira de sucesso e comprar um Porsche e de repente estava juntando dinheiro para comprar um Porsche, mas nunca nem quis um Porsche, tá? Então, começa a reparar isso, se você tá querendo mesmo as coisas que vão te fazer feliz, que vão fazer sentido com a tua vida, que vão ressoar, ou se você tá simplesmente ali, ó, indo no fluxo, né? As pessoas sendo influenciado pelo movimento de massa, se comparando, competindo com não sei o quê. Eu tenho que falar pra vocês que depois aí dessas 3 semanas, eu quebrei o desafio, tá? Surgiu uma viagem pra eu ir pra França com meu namorado e eu não me aguentei. Eu falei, cara, eu quero mostrar a viagem, tudo, não sei o quê. E eu baixei o aplicativo pra postar umas coisas da viagem e numa dessa acabei que, tipo, meu vício voltou com tudo. No que eu abri aquele Instagram, boom, assim, ó, fiquei horas ali dentro. Parece aquela coisa, sabe, de quando quem tem vício de cigarro, né? Para de fumar, de repente, o dia que volta, fuma um maço inteiro. Então foi meio que essa sensação do vício mesmo, tá, gente? Esse era o meu nível de vício. Mas eu aprendi vários conceitos, assim, porque no passado eu teria, já não deu certo. Dessa vez eu falei, não, gente, ó, ao invés de me bater aqui, porque não deu, eu quebrei, né, esse pacto, que eu tive uma recaída, eu vou voltar pra linha. Eu não vou anular a experiência como um todo. Essa recaída, ela não cancela a evolução que eu já tive até agora, as percepções que eu já tive, os áudios que eu já gravei, as mudanças que eu já comecei a ter na minha vida. E daí, no outro dia, eu voltei, gente. Voltei como se nada tivesse acontecido. E eu sabia também que essa recaída, ela tava muito num lugar de, poxa, acabei de fazer um vídeo legal aqui na França. Aliás, gente, assistam os vídeos do canal que eu fiz lá na França. São os vídeos mais bonitinhos que eu já fiz até agora. E eu queria muito divulgar esses vídeos, assim. Eu queria divulgar os vídeos, eu queria contar pro pessoal como é que tava sendo. Teve esse gatilhozinho aí de compartilhar uma coisa que era muito diferente da minha rotina dia a dia. Aliás, gente, eu nem falei pra vocês, mas eu tô no Brasil. Tô aqui, ó, no lado de fora do quartinho que eu tenho aqui na casa da minha mãe. E, muito gostoso, gente. Vim visitar a família e ficar 2 meses. Mas vamos voltar pro vídeo. Eu tenho uma observação que eu fiz comparando uma situação da vida real com o Instagram. Aquela coisa da gente querer sumir e querer aparecer ao mesmo tempo, né?
Teve um dia que o meu namorado ia sair com uns amigos, ele até me chamou, né? Ele falou, você quer ir? E eu não queria ir, mas também queria que ele estivesse ali comigo, sabe? Queria que ele também não fosse, queria que ele ficasse lá. E é tão injusto isso, né? A gente querer que os outros não estejam lá, querer que, todo mundo pare, porque eu vou parar, todo mundo pare de estar lá no Instagram. Não, gente, eu acho que as pessoas que cada um tá no momento, né? Se faz sentido pra você hoje estar ali no Instagram e tá postando e tá, né, vivendo, passando horas ali, eu entendo. Já tive o meu momento de ficar lá, mas eu espero que esse vídeo te ajude ali a entender quais são as suas possibilidades, assim, sabe? Talvez se você parar um pouco de utilizar o Instagram como você tá usando hoje, você vai fazer mais amigos. Você vai conhecer lugares diferentes. Talvez você comece um projeto novo, como eu comecei esse canal. Talvez você mude a maneira como você comunica, como você compartilha, faça algo mais criativo, algo com mais cuidado, que seja mais autêntico, sem comparação com os outros. Talvez você se sinta menos julgado nessa jornada. Talvez você encontre mais tempo livre para os seus hobbies, para suas leituras. Talvez você consiga encontrar conversas mais profundas. Talvez você faça amigos que estejam ali do seu lado no dia a dia, e não só através do celular. Então fica aí uma reflexão para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu não tô aqui fazendo a ditadura do detox no Instagram, nem a ditadura do não use essa plataforma nunca mais. Mas se esse vídeo ajudar você a usar as redes sociais de uma maneira mais consciente, que traga mais paz para sua vida, mais calma, traga mais equilíbrio. Esse canal é sobre isso. A gente fala muito sobre as rotinas de vida mais lenta, né? E as coisas que a gente aprende e consegue construir quando a gente desacelera um pouco. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Eu amei fazer, amei estar aqui com vocês. Vocês são meus companheiros e companheiras. Falei igual presidente agora, não dá. Vocês são meus amigos e amigas aqui que passam a tarde comigo, trocando ideia, conversando, falando coisas íntimas, compartilhando coisas de vocês íntimas comigo também nos comentários. Comenta aí, fala alguma coisa sobre o vídeo pra gente conversar, trocar uma ideia. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!